O que está por detrás do Apocalipse, escrito por João, que as pessoas sentem tanto medo de lerem? Eu vou falar por mim. É o livro que mais me encanta, mas é um livro que eu não tenho muita coragem para pregar. Não é só você, não. É quase todo mundo, né? Inclusive na história da igreja. Você vê, por exemplo, num dos momentos mais importantes da história da igreja, que foi a Reforma Protestante, você vê Zwingli, Lutero reclamando de Apocalipse e vê Calvino, por exemplo, ignorando Apocalipse nas suas interpretações dos seus textos. Na verdade, assim, são tantas informações que é melhor a gente trabalhar algumas que são relevantes. Primeiro, que o Apocalipse é um estilo literário, né? O estilo apocalíptico, que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma grande insatisfação com o momento presente e um pessimismo terrível. Então você sempre espera que tudo acabe em fumaça, destruição, para que um futuro melhor aconteça. Então isso é uma tradição literária de publicações que começa aproximadamente aí entre 300 e 200 a.C. e vai até o segundo, terceiro, quarto século. Então já havia uma tradição de publicações de culturas diferentes que tem esse olhar apocalíptico. Então, quando o João usa o estilo, ele já usa o estilo que é um estilo da sua época, né? De pessimismo e de um olhar assim muito pouco esperançoso para o presente, apontando para uma direção futura. O livro de Apocalipse, nesse sentido, ele já tem essa primeira dificuldade, você conhecer o estilo literário. Além disso, você precisa de conhecer uma série de outras questões que envolvem a cultura e a língua, né? A cultura do Império Romano, que é o principal alvo da obra, a cultura da Ásia, do mundo gentílico, como a gente chama, né? Já não tem mais a ver com o Antigo Testamento. É preciso conhecer o Antigo Testamento, porque tem muita coisa ali relacionada com as profecias, imagens e figuras do Antigo Testamento. E é preciso também conhecer as diferentes escolas de interpretação escatológica que surgiram através dos séculos. Então, só nessa primeira fala aqui, já dá um cansaço, não é verdade? E aí você pega todas essas premissas que eu estabeleci, né? O estilo literário, a cultura, o tempo, a linguagem e as escolas escatológicas, que exigem das pessoas muita erudição e muita dedicação, você junta isso ao nosso Brasil, né? A nossa cultura local. O Brasil já é um país com dificuldade na educação, na leitura, na reflexão, na leitura de mundo, né? A gente sabe que o empobrecimento cultural nosso intelectual é muito grande e, obviamente, isso atinge também as comunidades de fé, as igrejas. Soma-se a esse empobrecimento cultural, intelectual, filosófico, acadêmico, você soma isso o quê? A questão folclórica, né? O Brasil é um país extremamente folclórico, extremamente mítico, extremamente místico. O brasileiro já é assim por natureza. É só você ver aí o nosso esporte principal, que é o futebol, né? Você olha para as duas torcidas, está todo mundo beijando um santo, beijando uma foto, rezando, clamando para alguma divindade. O dia 31 vai todo mundo para algum lugar, esperar que o futuro seja melhor, crendo em alguma coisa. Então o brasileiro já é crédulo por natureza, e por você ter todos esses aspectos que são premissas do estudo e ter todo esse ambiente brasileiro, né, brasílico, latino-americano, o que você tem? Você tem um sincretismo religioso. Você tem um sincretismo religioso que você acaba trazendo para dentro da interpretação bíblica o olhar de várias religiões diferentes e perspectivas diferentes. Então o Apocalipse se torna o quê? Uma mistura de Bíblia com folclore, com mística, com olhar cultural, Nostradamus, né? Internet, Covid e tudo mais. Então ele se torna uma obra apavorante. Qual é a perspectiva, por exemplo, cinematográfica do Apocalipse? É o fim do mundo. É sempre o fim do mundo. É o fim do mundo em trevas, né? Em explosões, em vulcão, né? Em ações demoníacas. Grandes atores já fizeram filmes incríveis, bem produzidos, sobre o fim do mundo, sobre o Apocalipse, sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre as pragas, né? Então é isso que está no imaginário coletivo, no senso comum. Você perguntar na igreja
qualquer igreja, qualquer denominação, né? O que você acha que é o Apocalipse? O cara vai falar, é o fim do mundo. É o juízo de Deus, é a destruição, são as pragas, é a morte, é o diabo, é o anticristo. Então as pessoas só pensam o pior. E nós temos um autor famoso, que é o Tim LaHaye, né, que publicou aí uma série de textos conhecidos, né, pela série Deixados para Trás, que alimentou ainda mais esse imaginário. Antes do Tim LaHaye, você tem lá Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Você tem uma série de obras que já contribuíam para esse imaginário. Então, Paulo, ninguém quer ouvir falar sobre esse assunto. Mas as pessoas começaram a despertar para esse assunto por conta justamente desse profetismo desacerbado, apresentado pela internet. É verdade. Você sabe que quando eu era garoto, eu era de uma igreja X qualquer, né, muito tradicional, muito grande, e naquela época, nos anos 80, as igrejas tinham um culto que se chamava culto de doutrina. Isso. Que na verdade era um culto só para membros, de portas fechadas, né? Então você tinha que apresentar a carteira de membro para poder entrar, e era onde o couro comia, né? Ali dentro do culto de doutrina. Para vocês verem que não é invenção da minha cabeça, tá vendo aí, né, Daniel? É onde o couro comia, né? Já falei isso aqui uma vez, a galera ficou assim apavorada. Pastor, acontecia isso em vários lugares do Brasil. Você tinha que apresentar a carteirinha de membro. Tinha que apresentar a carteira de membro. Tinha um quadro, né, na parede de pagadores de dízimo em dia, né? Era uma marcação em cima. E toda terça-feira à noite era o culto de ceia. Toda segunda, terça, primeira terça, não sei. O culto que mais me apavorava é o meu imaginário infantil, né? Era a ceia à noite, num dia de tempestade, de chuva, como essa semana, por exemplo, onde se pregava sobre o Apocalipse, a volta de Jesus. Então, a pregação era sempre aterrorizante. Qual é a palavra que mais se escutava numa pregação como essa? Cuidado. Não era Jesus, não era salvação, não era esperança. A palavra que mais se usava era cuidado, 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 cuidado. Então, a abertura desse livro, a citação das passagens, era sempre no sentido de apavorar. Tocar o terror. Tocar o terror, desencorajar, colocar em xeque a sua salvação. E aí entra um outro aspecto doutrinário que a gente não vai abordar agora, mas no Brasil impera um olhar doutrinário, bíblico-teológico meritório, né? Antropocêntrico. Sim. Então depende de você. O que você está fazendo? Se Jesus voltasse agora, era a segunda fala mais comum nesses coisas. Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Você seria... Então a gente ficava apavorado. Apavorado. É porque muitos, principalmente a raiz pentecostal, ela ainda usa muito essa questão da meritocracia. Sim, sim. Né? De que o membro, se ele está andando ali na sua estrada de fé e de repente ele errar no meio do caminho, a trombeta tocar naquela hora, já era. Ele não tem graça de Deus, deu azar. Você deu azar, né? Pegou você pelo pé. E é por isso que muitos irmãos dormiam de roupa, tomavam banho de roupa. Sim. Isso é uma questão histórica, né? A gente não está entrando aqui em aspectos denominacionais, nem confessionais, mas o que a gente está falando é sobre o imaginário. E aí, esse é o primeiro ponto do estudo de Apocalipse. Sim. Porque a obra apocalíptica, ela tem como principal objetivo criar no leitor um imaginário. Encher a sua mente de imagens que apontem por uma direção. Uhum. E essas imagens do Apocalipse são contrárias a essa imagem religiosa, cultural, histórica brasileira, latino-americana, uma herança que nós recebemos dos americanos, né, de confronto constante, de colocar em xeque a sua salvação sempre. Né? A questão da fila tinha um pastor que eu conhecia há muitos anos atrás, ele sempre falava no púlpito assim, se você ficar no arrebatamento, olha a frase do cara, se você ficar no arrebatamento, se você não for arrebatado, o que já é desesperador, né? Entre na fila dos decapitados. Aí vem aquela coisa da besta, da marca da besta, né? De você se vender, de você isso, de você aquilo. Então, qual imagem o senso comum, o imaginário coletivo? É perseguição, é sofrimento, é dor, é desespero. É um tempo absurdo, né? É um tempo de... como é que é aquele seriado da Netflix? Alice
Os caras brigando pela vida ali, levando tiro, passando de fases de jogo. É isso que está no imaginário. Então ele é apavorante. Verdade. Ele é apavorante. Principalmente se a pessoa não tem uma boa fundamentação bíblica, não tem certeza da sua salvação, não se lembra se nasceu de novo, né? A gente poderia, que é um grande problema. Podia até, como diria a minha avó, a gente podia falar aqui, né? Quem é ter salvo e tem certeza, bate o pé, né? Resta saber quem entre nós que está assistindo, que está ouvindo, tem essa certeza. Aí, meu irmão, diante de um imaginário de tanta destruição, só pode haver pavor, né? Até hoje, quando eu estou dando aula no seminário, a gente fala de Apocalipse, tem irmão que reclama, tem irmão que não gostaria de ter essa matéria, que reclama quando está estudando, não gosta de ter acesso às passagens. Isso é um aspecto comum até hoje.